E aí galera, aqui no meio do canal KMG Games, tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E caramba, tinha ido viajar aí, como eu havia falado ao pessoal. Tinha prometido alguns vídeos durante a viagem e tal, pra ficar postando automaticamente, mas infelizmente não deu pra fazer isso. Eu tentei, mas aí na correria acabei não fazendo nada e ficou sem vídeo pra vocês. Mas hoje já tô voltando, vou ver se posto pelo menos muito vídeo, pra poder simplesmente dar conta das coisas e não ficar tão atarefado durante a semana. Então, sem mais delongas, vamos falar de Bone Girl, que é um dos animes bem interessantes da temporada. Ele tem aquele clima de romance com mistérios e algumas coisas interessantes relacionadas a ele. O que acontece é que simplesmente esse anime trata-se de síndromes de adolescente ou algo do tipo. Só que ele também tem umas coisas que parecem ser bem sobrenatural, ou pelo menos dá a ideia de ser isso, mas na verdade não é tão sobrenatural assim. É mais um negócio da cabeça da galera e tal, de adolescente, e essas resenhas aí. O que acontece é que simplesmente a gente conhece um garoto, que esse garoto seria bem ordinário, vamos falar assim. O cara é usado pra caramba, e ele não é tão normal como todo mundo, ou pelo menos poderia dizer que ele é normal, ou simplesmente ele não é aquele característica de personagem principal que tem vergonha da garota que gosta, que fica se escondendo e tal. Ele é bem diferente, onde simplesmente o que ele quiser falar, o que ele tiver na cabeça, ele fala na lata, ele bota pra lascar e simplesmente ele mostra todas, como é que eu posso dizer, as reações verdadeiras de uma pessoa, não se esconde tanto. O que acontece é que simplesmente esse cara, ele acaba conhecendo uma garota vestida de coelhinha na biblioteca, cara. Do nada aparece uma garota que simplesmente ela tá vestida de coelhinha e ele fica olhando pra ela e fica viajando. Ele olha assim: quem é essa louca aqui dentro, velho? E aí ele fica bastante curioso por ela, porque simplesmente ele não sabe quem ela é, ele não sabe o que ela tá fazendo ali, e também ele fica bem viajado, né, porque ela é uma gata e tal. E aí o que acontece é que ele acaba conhecendo ela e descobre que ela é uma garota invisível, vamos dizer assim. Ninguém consegue ver ela, ela simplesmente não aparece pra ninguém. Ele consegue ver ela por algum motivo, e tem outra garota que consegue também, que é um caso, vamos dizer assim, uma cientista, né? É uma menina da área de química que fica fazendo alguns experimentos lá da sua escola, e ela também consegue ver essa garota. E aí o que acontece é que simplesmente ele fica bem curioso sobre esse fato, além de ele começar a gostar da garota, e aí fica tentando fazer algumas formas de fazer com que as pessoas anotem. E aí a gente vê no segundo episódio que simplesmente uma coisa bem interessante é que eles dois saem juntos para tentar descobrir pessoas que simplesmente poderiam haver. No caso, ninguém vê ela, velho, simplesmente ele vê ela somente, e aí é que as coisas complicam. Onde no fim das contas, até mesmo eles tentam chamar a mãe dela para poder tentar fazer com que ela seja vista, seja notada, e ao mesmo tempo a mãe dela simplesmente vai falar com ele em si, como se nunca tivesse falado naquela menina, naquela filha que ela provavelmente tinha, e simplesmente até ficar retada com ele, porque simplesmente acha que foi um trote, né? Porque ela não lembra, não sabe que tem uma filha famosa, e justamente ela seria até a agenciadora dela, mas infelizmente ela não consegue lembrar de nada relacionado à filha. Aí o que acontece é que simplesmente a gente vê que eles saem em uma viagem para poder encontrar as pessoas que poderiam vê-la, e mesmo assim não encontrando, até passa por um momento bem romântico. E aí foi a parte que eu comecei a gostar desse anime, porque simplesmente a gente viu uma parte bem legal onde eles ficam deitados juntos, e aí começa a rolar um romance entre os dois. E o interessante é a gente ver que o garoto, ele não dorme, e por ele não dormir se concretiza uma coisa bem interessante. O que acontece é que quando ele sai com ela e rola aquele romance, aquele clima aqui do qual fica bem animado, depois a gente vê que eles voltam para suas residências, eles voltam para suas casas, mas assim que eles voltam, uma coisa acontece. No caso, o garoto começa a conversar sobre as teorias do que poderia fazer a garota ficar invisível com sua amiga, e simplesmente ela diz que pode ser o seguinte: a gente sabe que tem aquela história do gato, né, que ele se torna invisível dentro da caixinha lá e tal. É bem complicado, eu não entendi muito bem, mas o que acontece é que simplesmente ela fala que a escola seria a caixa lá onde está o gato, e no caso, se ele dormisse, poderia ser que seja o gatilho para poder apagar a memória dele, apagar a mente dele, e ele não poder visualizar aquela garota. E aí o que acontece é que simplesmente ele
tenta fazer de tudo para não dormir, passa vários dias enquanto ele vai estudando, tentando fazer as provas e ficar sem dormir, onde a garota começa a perceber isso e no fim das contas acaba que não aguentando ver o sofrimento dele, ele tenta ficar acordado para poder não perder ela de vista e simplesmente o que acontece é que dá um remédio para ele dormir e não fazê-lo ficar se forçando a ficar acordado. E aí, depois disso tudo, a gente vê que ele realmente desconhece ela, realmente ela fica invisível para ele. Onde simplesmente ele tinha deixado várias pistas, várias coisas para poder fazer com que ele se lembrasse dela. Mesmo ele tendo falado para ela que nunca esqueceria ela. Então, realmente fica claro que a teoria da garota era possível sim e ela poderia ficar invisível caso as pessoas dormissem, que realmente acontece, né? Então cada um vai desaparecendo por conta disso. E aí no fim das contas, ele começa a tentar se lembrar, ele começa a sentir ao redor dele que tem alguém observando, algo está acontecendo ao redor dele. E no fim das contas, ele começa a estudar e aí ele começa a ir lembrando por causa das pistas que ela deixou e por causa das coisas que ele tinha feito com ela. E aí nesse momento a gente vê ele se emocionando porque ele começa a lembrar dos momentos felizes que ele teve com ela. E é bem legal, cara, porque depois disso a gente simplesmente pega e vê um momento bonito onde ele sai correndo desesperado e começa a se declarar para todos da escola, começa a gritar dizendo que ama a garota de todas as forças. E isso faz com que todo mundo note a garota e note ele, onde simplesmente ela começa a ser visível a todos. E caramba, foi bem legal. Agora eu fiquei meio viajando porque eu não sabia por que é que simplesmente ela se tornou visível para todos logo de início, velho. É o terceiro episódio, então acabou a trama principal, ela não era a garota visível. Eu creio que agora vai ter uma coisa complicada. Apesar de eles ter se declarado, dele dizer que ama ela e agora eles formar um casal, eu creio que a questão de dormir e simplesmente a galera esquecer ela ainda vai se manter. Então vai ser bem tenso, porque simplesmente se isso se manter, vai ter um loop novamente da situação. E aí simplesmente a gente vai ter que ver ele arrumando alguma forma para impedir que esse sono catalise justamente a questão de se esquecer da garota. Então caramba, eu gostei bastante desse anime, tá bem legal, tô curtindo pra caramba e espero que ele continue nessa pegada e seja bom assim até o fim. E o protagonista é realmente o diferencial desse anime, porque ele realmente é muito ousado, ele é fora da caixa mesmo. Se fosse por ele, já tinha transado com essa mina, porque caramba, o protagonista é muito ousado. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!